Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você que curte, acompanha e compartilha todo o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou falar das nossas redes sociais para você poder divulgar e falar bastante sobre o Vejam Só, repercutindo os temas que são tratados aqui. Afinal de contas, nós estamos falando do melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje teremos aqui um debate de peso, de teologia boa, profunda e que eu tenho certeza que vai te abençoar demais, por isso fica ligadinho aí. Antes de apresentar os meus convidados, vou só colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, é mais uma plataforma, um canal para a gente poder conversar, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, fico muito feliz com isso, é uma confirmação da importância e do trabalho que o Vejam Só tem realizado na área da teologia. Chega por lá também, manda sua mensagem, pode mandar sua dúvida, sua sugestão, seus questionamentos, para a gente poder conversar e utilizar essa ferramenta também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí do nosso debate e a gente vai começar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui em nossos estúdios o pastor Paulo Sérgio, ele que é ministro da Igreja Batista Bíblica Betel. Pastor Paulo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só, uma ótima noite, meu irmão. É um enorme prazer poder aqui voltar a esta casa, um enorme prazer poder estar com vocês, não é? Conversar, bater um papo aqui nos bastidores, já estávamos conversando nos bastidores. Fantástico estar aqui mais uma vez, eu espero que esse programa contribua, não é? De uma forma extremamente positiva para a Igreja de Cristo. Sem dúvida, é uma oportunidade de levar reflexão até você e contribuir um pouquinho para o seu avanço nos estudos. É como eu sempre digo aqui, o nosso tempo é bem curtinho, a gente não consegue falar de tudo, mas a ideia é que você se desperte e aí se aprofunde nas temáticas que são exploradas aqui no programa. Pastor Paulo, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. A Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, na rua Água Doce 167, Jardim São Domingos, lá em Guarulhos, né? Uma igreja batista, uma igreja acolhedora, uma igreja onde nós temos feito ali já um trabalho ministerial há 13 anos nessa igreja, né? Tentando aí ensinar a igreja e ajudá-los a entenderem melhor a Escritura e se aproximarem mais do Deus eterno. Amém, que bom. Ficam aí as informações da igreja. Nós vamos deixar à sua disposição. Aliás, já apareceu aí o contato que o pastor Paulo disponibilizou para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor o trabalho, o ministério do irmão também, tá? E nós vamos deixar esse contato fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão. Tem o canal Apologia com P, isso, né? Esse Apologia com P, que é um canal que eu desenvolvi exatamente para estar ajudando a elucidar algumas questões e trazer e tocar fogo no parquinho também, né? Boa. É isso. Foi inclusive o contato que a gente disponibilizou aí para você poder acessar e conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão. Hoje você vai ter uma palhinha, mas lá no canal do YouTube tem muita coisa para você poder acessar, material de qualidade também. Pastor Paulo, Deus tem dispensado muito conhecimento na vida dele. É um privilégio dividir, aprender um pouquinho com ele. Lá no canal do YouTube tem muito disso também. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. Muito bacana. E falando em conhecimento, o Vejam Só tem o privilégio também de receber nesta oportunidade ele que nos visita, acho que pela terceira, quarta vez já. Estou perdendo a conta já, professor Leonardo. Professor Leonardo Andrade, ele que é do Instituto Teológico Logos, o ITEL. Professor, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente. Zeca, eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui e graças a Deus, Deus tem me dado um privilégio grandioso, sempre estar com pessoas que têm um caráter assim fantástico, são pessoas de conhecimento fantástico, como o pastor Paulo Sérgio, ele fantástico, nós conversamos ali nos bastidores e também por abrir as portas Sim. para o Espírito Santo, né? Está aqui no Vejam Só, que é o maior programa de debate do Brasil, se não do mundo, né? Com o alcance da internet, a gente faz um barulho por aí também. E é verdade, depois da presença do irmão, outros teólogos, estudiosos do Espírito Santo, né, do Estado do Espírito Santo, vieram aqui ao programa, a brilhantar o programa e gente de muita capacidade. Eu fico muito feliz de abrir esse espaço e dar voz para vocês também. É muito bacana, fico muito feliz. Para a gente começar, eu vou pedir rapidinho
para falar sobre o Instituto Teológico. Por favor, professor. O Instituto Teológico Logos é um estudo que atende básico, médio e avançado de teologia. Eu também nós atendemos para todo o Brasil livros, né, físicos, nós mandamos, enviamos, atendemos na área de linguística também, que é aramaico, hebraico, grego. Se você quiser estudar conosco, basta nos procurar, nós estaremos para te ajudar lá também. Também sou pastor auxiliar lá do Ministério Gileade, tá? No Espírito Santo, cuja presidência, sabe a presidência do meu pastor Geraldão. Quero mandar um abraço aqui, pastor Geraldão, ao filho dele, Geninho, que me ajudaram nessa vinda, pastor Renato, Manuel, Diego Colossos, Wesley Santos, meu aluno, Michel, Éber Dias, e em especial ao meu amigo pastor Joaquim, que me recepciona, sempre me recepciona aqui na casa dele, e é uma pessoa fantástica que me ajuda bastante. Como diria um grande comunicador brasileiro, ô louco, meu, quanto abraço, mas tem que realmente reconhecer a turma, e fico muito feliz também. O pessoal tem ajudado a divulgar esse conhecimento. Sim. E o Vejam Só tem sido essa plataforma. Por falar em conhecimento, esse aqui é um dos muitos livros que Deus tem concedido a graça do professor Leonardo a produzir. Rapidinho, professor, o que o nosso telespectador vai encontrar nesse daqui, que é o lançamento e lançou e não para de vender, hein? Esse livro, Zeca, só para você ter ideia, em 4 meses já é best-seller. Esse livro, ele é um dos livros mais vendidos no Brasil atualmente. E pastores, grandes pregadores, eu não posso falar o nome aqui, grandes pregadores estão me ligando e falando que esse livro é fantástico, fazendo agradecimentos. E em breve nós estaremos lançando, em outubro, eu creio, a primeira gramática de aramaico siríaco, né, para a língua portuguesa, e o livro de Isaías. E depois de uns 3 meses, a Torá Messiânica, tão esperada que as pessoas pediram, né, para mim publicar. E eu vou publicar a Torá Messiânica com quase 10 mil notas, Zeca. E eu estou escrevendo, estava conversando com o pastor, escrevendo um livro sobre criação divina. Eu acho que esse livro vai ter umas 800 páginas, né? Então, vamos escrevendo, vamos lá. Boa. E ele vai ser o único, né? Creio que vai ser o único, estava conversando com o pastor, que ele tem o Enuma e Eles, todo em acadiano, transliterado. Herbert Richards, pela primeira vez, não tem isso. Aí nós vamos colocar transliterado para a pessoa ler mesmo, saber tudo certinho ali e poder comparar de fato. Gênesis é um mito ou não, coisa que a gente pode debater depois também. Sem dúvida, vamos ter a oportunidade de falar isso também. Então, se você quer outras informações sobre o material do professor Leonardo, os contatos estão à sua disposição aí. E eles vão ficar fixados também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. É só você acessar por lá, mandar uma mensagem para ele, corre, porque é material de qualidade. E ele falou que está vendendo muito para não acabar e você ficar sem, para você poder aproveitar e se aprofundar no conhecimento. Por falar em conhecimento, o nosso debate de hoje vai discorrer sobre um tema muito interessante, que já foi pauta aqui do Vejam Só em outras oportunidades, e hoje a gente vai poder avançar mais um pouquinho. A resposta que a gente procura é para a seguinte pergunta: os dias da criação, 7 dias da criação, são literais ou não? Como você que nos assiste responde esse questionamento? Vamos aprender um pouquinho mais junto? O que nós vamos fazer hoje, meus irmãos? Primeiro, eu vou abrir a oportunidade para vocês fazendo as considerações iniciais. Qual caminho cada um vai trilhar para responder essa pergunta? E essa primeira participação terá tempo livre. Como é um debate muito polarizado, na segunda rodada, cada um vai ter 4 minutos. E a partir daí, cada um com 4 minutos para expor os seus argumentos, para a gente poder dividir o tempo certinho, todo mundo poder falar, ninguém fala mais, ninguém fala menos, e aí fica tudo organizado, tá bom? Então a gente começa com o tempo livre nessa primeira participação, e aí depois cada um terá 4 minutos para colocar e expor os seus argumentos. Eu vou ficar bem quietinho aqui na minha, só anotando, porque eu tenho certeza que hoje vai ser bom demais. Vai ser muito conteúdo. Então vamos lá. Pastor Paulo começa. Depois o professor Leonardo faz as suas considerações iniciais e a gente toca aí o nosso debate. Pastor, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Os 7 dias da criação são literais? Por favor. Então, Zeca e irmão Leonardo, na minha opinião, existe um problema muito... E isso é uma preocupação muito grande minha, né? Na minha área de pesquisa, eu sou da área de História da Ciência, e pesquiso a parte de medievo e essa transição para a Idade Moderna.
e ver como, muitas vezes, o pessoal pega a Bíblia, e isso aconteceu em todas as épocas, de pegar a Bíblia e tentar fazer essa leitura da Bíblia à luz, com óculos, com uma lupa da ciência moderna, né? E uma das preocupações que eu tenho é a gente exatamente tomar cuidado com isso. Por quê? Todos os filósofos da ciência defendem que a ciência muda. As verdades da ciência, irmãos, são verdades provisórias. Uhum. Você não vê uma verdade da física que dure 100 anos. Você não vê. Você não vê uma verdade da química que dure 100 anos. E em qualquer outra área. E aí, quando nós vamos para as ciências como história, a antropologia, né, estudos sociais, aí desanda de vez. Então, discutir Gênesis hoje, um texto que nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida que Gênesis é uma história. A minha grande pergunta, né, que com certeza o professor Leonardo vai me ajudar também nisso, é saber que tipo de história, não é? Eu aceitei esse debate aqui exatamente por isso. Que tipo de história nós estamos falando? Porque a categorização de história era uma categorização também muito fluida, muito móvel, não é? Então, como nós podemos olhar o livro de Gênesis, acreditando no texto como palavra de Deus, como revelação dada por Deus para nós, como seus filhos, entendermos os ricos propósitos dele para nossas vidas, ao mesmo tempo que a gente permite que esse texto seja um texto de história dentro daquilo que Deus deseja que seja, e não daquilo que a gente pensa que é. Boa. E aí, professor Leonardo, como é que o irmão responde aí a nossa pergunta-tema? Eu acredito realmente que ali os dias são de 24 horas. Nós temos, linguisticamente, vários flashes que provam esse fato, né, que eu acredito. Todo o contexto, eu estava conversando com o pastor Paulo e disse que uma palavra ela não tem validade. Uma palavra nunca vai ter validade. E a palavra que inicia ali, que diz que o dia, o termo no hebraico é ion. Só que qualquer um poderia que trabalha com linguagem vai dizer, não, mas a palavra não tem valor. Uma palavra só tem valor quando ela é associada a outra palavra. Nós chamamos isso de lexemas. E todo autor ele vai trabalhar com lexicografia autoral. E o que é lexicografia autoral? Seria um caguete, seria uma forma, uma característica que ele usa em todo o contexto que ele vai escrever. E todo o contexto da Torá ou de Gênesis, você vai ver sempre Moisés, acredito que foi Moisés que escreveu, escrevendo dessa forma, ion como dias de 24 horas. Nunca tentando ultrapassar essa questão de horas ou algo de período, de tempo, porque dentro da própria escrita hebraica, apesar de ser muito pobre, ter 4.000 verbetes nos tempos bíblicos, ela consegue trazer termos que poderiam possibilitar, depois nós vamos falar sobre isso, possibilitar e dar essa ideia. Então, por isso, ali é unânime, né, no meu conceito linguístico, que ali são dias literais de 24 horas, fora os problemas que podem acarretar não sendo dias de 24 horas. Nós trabalhamos com história, né, principalmente o gênero literário, existe aquilo que nós chamamos de Eigenfirte, uma palavra em alemão, né? Quase um sai, né? É quase um espirro, né? E Eigenfirte seria uma história de fé. Uma história de fé. É quase similar àquilo que von Rad escreve e diz que seria a história querigmática. Só que todos os autores são unânimes em dizer que tanto a Eigenfirte como a história querigmática não deixa de ser história. O que é história? A história literal. Então, todo o Gênesis é literal. Se ele segue uma métrica,
ele não pode, os 3 primeiros versos, ser poético e depois mudar assim constantemente, porque ele tem que seguir uma métrica e uma linguagem. Então, eu acredito dessa forma e nós vamos escorrer um pouquinho melhor. Sim, nós vamos ter oportunidade de aprofundar muito essa questão, de falar bastante. E antes da gente continuar aqui a nossa conversa, a partir de agora, naquela dinâmica que eu já expliquei, cada convidado com 4 minutos para poder defender os seus argumentos, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e responda às nossas enquetes. Elas ficam lá sempre à sua disposição, não só para esse, mas para outros programas também, para você poder participar. Pode colocar na tela aí, por favor, a pergunta que a gente deixou lá para você é a seguinte: os dias da criação são literais? Aí você tem 3 opções. Primeira delas, sim, devem ser entendidos como dias literais de 24 horas. Segunda opção, não, devem ser considerados simbólicos ou representativos. E a terceira opção é a já famosa e conhecida opção Heber Cocarelli. Não sei. Pastor Heber, você que acompanha o Vejam Só, sabe que ele sempre corria nessa alternativa, né? Para não tomar nenhum partido dos convidados, ele sempre era, não sei, eu não preciso aprender. Então, em homenagem ao Heber, a gente sempre deixa essa opção. Vá lá, vote, escolha uma delas. Na postagem seguinte, a gente sempre deixa a oportunidade para você justificar a sua escolha. Esses comentários, essas contribuições, a gente tenta colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Então vai lá, participe, estou esperando a sua contribuição e participação. Antes de voltar aos meus convidados, rapidinho, só falar das nossas redes sociais. Você encontra o Vejam Só em todas elas, procurando por Programa Vejam Só. E eu quero deixar aqui duas indicações bacanas para você. Primeiro, o nosso canal do YouTube. Vai lá, Programa Vejam Só. Já se inscreve no canal e ativa as notificações. Lá no YouTube, nós transmitimos sempre ao vivo as nossas gravações. Zeca, mas que dia e que hora? Entra lá que vai estar tudo direitinho, explicadinho para você, tá bom? Aí você vai poder assistir antes os nossos materiais. A gente continua normalmente de segunda a sexta-feira a partir das 23 horas aqui na HIT. Mas lá você consegue acompanhar antes também, tá bom? E além disso, estamos em todas as plataformas de áudio. É um baita facilitador. Esses dias recebi uma mensagem de um telespectador falando que ele trabalhava no estoque com um tratorzinho, que ele baixava todo o conteúdo do Vejam Só em uma dessas plataformas de áudio e ficava ouvindo o dia inteiro, arrumando, botando as coisinhas no lugar e ouvindo. Zé, que eu escuto todo dia, é muito bacana. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Se você também quer ouvir o nosso conteúdo, vai lá, ele fica lá em formato de podcast. Você que dirige, está muito aí nas grandes cidades, é uma plataforma, uma ferramenta incrível, vai lá que é muito bacana. Qualquer uma delas, você encontra o programa Vejam Só. Bom, feito o nosso merchan, vamos voltar aqui então aos nossos convidados. Pastor Paulo, 4 minutos agora para o irmão desenvolver os seus argumentos, que me parece... O professor Leonardo foi simpático, tranquilo, amigo, mas ele falou lá que se não for do jeito que ele pensa, dá problema. Dá B.O. Ele disse. Então vamos ver o B.O. Vamos lá. Professor Leonardo, o irmão falou que... Uma coisa o irmão falou de uma forma muito interessante. Quando diz que a palavra ela não tem um significado, um sentido sozinha. Né? Então, toda palavra ela tem que estar... Para que a gente possa dizer o significado real dela, tem que estar dentro de uma estrutura, ela tem que caber dentro de uma estrutura. Né? A minha pergunta é, por exemplo, você falou que Yom, absolutamente, é um termo que significa um período de 24 horas. Necessariamente 24 horas, né? Se eu entendi. Nós temos em Gênesis 1:8 a palavra aparecendo como período de tempo, como dia, né? que é a discussão. Uma parte desse mesmo período, né? Gênesis 1:5, por exemplo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, porque eu acho que fica melhor, né? Uhum. Vamos lá. Gênesis 1:8. Né? Chamou Deus ao firmamento do céu, houve tarde de manhã o segundo dia. Bom, a palavra dia aqui que é a nossa discussão, um período de tempo. No verso 1:5 diz, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde de manhã o primeiro dia. Ou seja, aqui ele chama de dia um período de Yom, um período do Yom. E Gênesis 2:4, que também é um texto bem curioso, quando diz, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou.
né? Ou no dia em que o Senhor Deus os criou. Nesses 3 textos aparecem a palavra Yom, uma com o período de tempo, que nós estamos discutindo se é ou não 24 horas, uma como sendo um período de tempo dentro desse tempo, ou seja, dia, e outra, de uma forma geral, numa narrativa da criação, no capítulo 2, que é um tanto diferente da narrativa do capítulo 1, né? Eu não acredito em dupla autoria, tá? Mas acredito que ali existe um foco religioso, uma discussão religiosa. A minha primeira pergunta é essa. Como eu posso manter Yom como obrigatoriamente um dia de 24 horas se eu tenho essas diferenças dentro desses 2 textos? Eu não sou da área de linguística, preciso que você me responda. Boa. Utilizou 2 minutos e meio, tá tranquilo? Não tem problema nenhum. Então, boa. Vou parar aqui o tempo, vou te dar 4 minutos, viu, Leonardo? Você pode responder, pode fazer outra pergunta, fica à vontade aí, por favor. 4 minutos. Vamos lá. Quando você usa o termo Yom, e eu falei que costuma, né, ser um dia de 24 horas. Realmente, aí o senhor apontou o texto de Gênesis 1:5, que ele dá um parecer, né? No judaísmo, nós chamamos as primeiras horas de Sha'ar, né? Sha'ar, as horas ali, Sha'ar. O período da noite é um período diferente, é um período diferenciado. E aqui nós temos um período diferenciado, mas é um período de Yom também, tá? Quando nós falamos de tempo, nós temos algumas palavras no Antigo Testamento que poderia dar essa ideia sem ser Yom. É o que eu acabei de falar aqui sobre a questão da lexicografia autoral. Ele não repetiu, ele não fez merismas, ele não fez colocações associadas de palavras com palavras, dando a ideia de tempos ou um longo tempo, ou período, ou eras. Mas se ele quisesse usar, ele poderia usar a palavra Kedem, que significa antigo, né, ou antigamente, a palavra Olam, que nós conhecemos muito bem, né, que é eterno ou eternidade, pode ser perpétuo, antigamente. A palavra Dor, que significa uma revolução de tempo. A palavra Tamid, que significa continuamente. Olha o tanto de palavra. Tempo limitado. Orek, que é usado como duração de dias. Shaná, que a gente conhece Shaná por Rosh Hashanah, o ano novo, né? A palavra ano. Ou uma revolução de tempo. Netzach, que significa para sempre. Moed, estações, 1:14 tem Moed, né, Moedim, e festivais. Então, nós temos essa enormidade de palavras que poderia ser trocada para dar essa ideia. Por isso que eu não vejo, linguisticamente, nenhuma hipótese para categorizar qualquer uma dessas semelhanças ou textos espúrios, né, se eu posso dizer assim, para colocar, para dizer que significa uma duração de tempo, já que nós temos várias outras palavras, né? É interessante que quando você está na sinagoga, eles fazem uma oração, a oração Shaharit, aí eles falam bem assim, Baruch Shem Kavod Mahotol Leolam Vaed, né? Bendito seja o nome da glória, seu reinado para sempre. Então, Vaed, ele não usa Ion. Então, sempre você vai ver usando essas palavras assim, diferente da palavra Ion. Então, por isso que não tem essa ideia. Outra colocação é a questão que o texto vai colocar tarde e manhã. Dentro da escrita hebraica, nós chamamos de merisma, que é 2 palavras que vão denotar algo. Ou seja, o que elas denotam? Eu poderia até te fazer essa pergunta, não sei. Depois, aí, o senhor, além do que eu vou falar, o senhor pode comentar também. Mas o merisma ali, eu já vou respondendo, né? Que eu acho, o merisma ali, ele quer indicar o quê? Ele quer indicar um dia de 24 horas. Se ele indica outro tempo, aí eu gostaria de saber, da parte do nobre professor, quando foi usado Ion
para outra parte, sem ser dia de 24 horas, explicitamente, ou esse termo categorizando uma coisa que não seja 24 horas, tarde e manhã, porque é categórico, né? É bem explícito. Boa. Vamos lá, pastor, 4 minutos. Vamos lá. Quando nós usamos um termo dentro de um livro, de uma literatura tão vasta quanto é a Bíblia, né, essa palavra ela vai aparecer em vários outros contextos, certo? Ela vai aparecer em vários outros contextos e a minha preocupação principal, né, é o contexto de Gênesis 1, 2 e voltando para aquela tecla, né, batendo naquela tecla. Se eu admitir, professor Leonardo, que Yom em si é um dia necessariamente de 24 horas, e aí eu já deixo aqui bem claro que eu, por exemplo, sou criacionista de terra jovem. Eu não faço malabarismo de milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, eu não acredito nisso. Mas o verso 5, né, é bem claro ao dizer, chamou Deus a luz, ou seja, o período de luz de um dia, se eu estiver errado na minha leitura aqui, por favor, me corrija, a luz do dia, ele deixa bem claro, ele chama de Yom, né? Chama a luz de Yom, ou tarde de manhã, ou primeiro Yom, ou um dia, né? Um dia. Depois vamos discutir um pouco mais isso. Então, assim, se eu disser que Yom na Bíblia só aparece para dia de 24 horas, eu tenho aqui o Yom sendo usado de forma muito clara dentro de um Yom, ou seja, sendo chamado um período de tempo que não pode ser de 24 horas, pelo menos tem que ser admitido isso, que esse período não pode, porque ele vai chamar esse período do dia de Yom e depois menciona que houve o dia. Não é? Quando você diz... Quando você fala de tardes e manhãs, e aí é um outro texto, é por isso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, pelas minhas pesquisas, eu tenho muita dificuldade, porque na área de História da Ciência a gente faz um recorte, fica em cima daquele recorte cavando. De, por exemplo, pular para um texto como Daniel, que fala de 2.300 tardes e manhãs. E 2.300 tardes e manhãs tem sido compreendido pela igreja o nível profético. Uhum. Não um nível de dias... Sim, de uma contagem literal. Uma contagem literal, 2.300 dias, mas de um período mais completo. Não gosto, como digo, porque para mim Daniel é uma literatura, Gênesis 1 é uma outra literatura. Perfeito. Né? E eu não curto muito pegar um texto de uma literatura, jogar para outro e, às vezes, tentar achar que aquela palavra dentro daquele outro contexto é a mesma, porque o contexto sempre será soberano. Né? O autor vai usar, o autor, o escritor, o coautor, vamos pegar o coautor bíblico, ele vai sempre usar um texto dentro de uma perspectiva particular dele. Às vezes você vai pegar um texto bíblico que aquela palavra tem vários significados gerais, mas naquele momento ali ela só pode possuir um significado aceitável. Uhum. Né? Então, que é a sua área, né? É a sua área. Mas eu tenho essa dificuldade, professor Leonardo, de ver um texto tão claro como Gênesis 1:5, que chega e diz assim, dia chama Yom uma parte, que é a parte da luz, do período de luz do dia. E, ao mesmo tempo, diz que nesse dia, Yom ali como um dia completo. Né? Então, para mim, também esclarecendo isso, quando você fala de dia, 24 horas e tal, eu, sinceramente, não sei. É interessante isso, essa discussão dos dias, sabe por quê? Porque hoje tem muita gente que diz o seguinte... tá muito... Para concluir, pastor. Tá. Tem muita gente que diz assim, não, esse dia é um dia, mas tem que ser de 24 horas. Na época de Calvino, né, o pessoal dizia assim, 24 horas não pode ser, porque é muito tempo. Deus cria as coisas de forma imediata. Então, eu não colocaria 24 horas, eu diria, é uma forma de dividir em 7 períodos e chamá-los de dia. Boa.
Ele passou um pouquinho do tempo. Me perdoe. Eu concedo. Não, é porque eu peguei os 2 minutos lá que faltavam e achei que podia usar agora. Me perdoe, Leonardo. Boa. Me perdoe, viu, Foi Leonardo? esperto. Não, foi esperto. Tá Ouvi-lo certo. é um prazer, Tá né? certo. Uma honra. Vamos lá, Leonardo. 4 minutos também, por favor. Vamos lá, só para título de informação, esse ion dentro de outro ion, quando você conta os dias da semana em Israel, mas também no hebraico, né? Aí você tem o primeiro dia. O primeiro dia se chama Yom Rishon, que no texto ele também está aí a Yom Errad. E nós sabemos, né, que Errad é o quê? É composto, é uma unidade composta, não é absoluto. Por isso que a sua indagação é respondida com esse termo. Por isso esse termo vai responder à sua ideia. Entendeu? De ser um ion dentro do outro, porque o termo aí é ion errad. Aí depois, ion sheni, ion shelishi, ion hamishi, ion shishi, até chegar no Shabat. Então nós temos isso aí. Então, é ali um dentro do outro. Só em relação à construção ali de Gênesis, né, que o senhor acabara de falar, você começa Gênesis com os liberais dizem que ali nós temos uma oração subordinada, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Aí você tem outra oração subordinada. Ve'haaretz ha'etá torru vavor ve'rosh al pnei terron veru Elohim meraheft al pnei terron hamaim. Isso mesmo, acho que falei certo. Bom, não estou lendo, vamos lá. E a terceira que diz que é a oração principal, que é Vaiomer Elohim yehior vayehior. Aí, só que tem uma problemática que as pessoas que julgam essa questão da oração principal ali, a questão do Gênesis, porque eles não se atentam aos sinais de cantilação. Os sinais de cantilação vão eliminar várias coisas. O pastor já disse que não acredita na teoria do gap, do hiato. A teoria do hiato ela não se sustenta, por quê? Porque você tem o verbo raiar, ver, haaretz, raiar. Esse verbo é ser ou estar. Ele está na voz ativa do tronco kal, né? E o tronco kal é 68% dos verbos do hebraico. E ele está na voz ativa. Aí as pessoas falam assim, não, mas ali você pode colocar como tornou-se. Aí ele que é o dono do inglês, impossible, impossível. Porque para colocar tornou-se, ele teria que entrar na voz reflexiva, passiva, no tronco nifal. E o tronco nifal, você tem que acrescentar esse prefixo do ni. Então seria ni-rie-ta. O tá, por causa é feminino, né? Terra, e está acompanhando o verbo. Então, não seria raietá, seria ni-raietá. Então, é impossível ali alegar que a terra se tornou. Então, já elimina isso. Então, já elimina essa questão de oração principal também. Em Bereshit, Gênesis, nós temos um sinal ali, e também o sinal revia também elimina, que é um sinal disjuntivo. Então, ali é uma oração diferente da outra. A primeira oração não é... o primeiro verso de Gênesis não é complemento do segundo. Isso também não é, de acordo com os sinais de cantilação, que servem como sinais de gramática também. Você tem ali, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Aí você sabe que Bereshit, a maioria dos hebraístas falam que está com estado construto. O próprio Luiz Saião, Edson de Faria Francisco, alguns não assinam embaixo, mas acreditam também. Estado construto, porque a palavra Bereshit não seria Bereshit, seria Barshon, de Rishon, né, primeiro. Então seria isso, Barishon. Só que... Para concluir, pastor, seu tempo. Só que ali, rapidinho, ali, o que acontece? Tem um sinal chamado Tahá. E o Tahá, ele te obriga a complementar a frase, a oração. Você vai colocar uma vírgula na frente do Bereshit. Tanto é que na obra de Edson de Faria Francisco tem Bereshit, vírgula. Por que tem essa vírgula? Essa vírgula vai trazer Bereshit no grau superlativo. Então não seria no princípio, então seria no princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio, dando uma defesa ao creat ex nihilo e a literalidade
da fala do livro de Gênesis. Boa. Vamos lá, professor Paulo. Vamos lá. Muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala da questão do dia, né? Vamos voltar aqui à questão do dia, que é a nossa a grande questão aqui, né? Por exemplo, você vê no texto, né? Eu fiz uma pesquisa em algumas versões e no texto do capítulo 1, você não vê essa regularidade que a gente encontra na nossa tradução em português, na tradução em inglês, na tradução em espanhol, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. Né? Nós vemos uma irregularidade, né? O primeiro dia em número cardinal. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Em número ordinal. E o sexto, e aí se discute se é possível ou não, né? Quero ouvir você também nisso, se é possível ou não usar o artigo definido, indefinido, dos dias 2 ao dia 5. E aí no dia 6 e o dia 7, nós temos artigo definido, né? Como sendo essa questão da criação do homem e depois o dia que Deus descansa. Vendo essa irregularidade na apresentação dos dias, irregularidade que acabou sendo maquiada dentro das nossas traduções, né? Porque a tradução fica parecendo, você pega a tradução, você pensa que existe uma regularidade no texto, quando na verdade não existe essa regularidade. E a grande pergunta é, essa irregularidade textual não estaria apontando para alguma coisa que eu estou usando simplesmente o 7 para apresentar uma coisa maior, que é um contexto religioso, um grande contexto religioso? Porque nós temos lá em Josué 24:14, né? Quando Josué menciona que esse povo eles saem do Egito, e Josué 24:14 deixa bem claro que eles adoravam, que eles criam nos deuses do Egito. Eles criam nos deuses do Egito. Então imagina, esse povo saindo do Êxodo, no Egito, né? Naquele episódio do Êxodo, e aí esse povo, com todas essas divindades, com todas essas crenças, com tudo isso na mente deles, como Deus ia tratar? Então Deus daria uma versão da criação para Moisés, para que Moisés escrevesse para aquele povo, mas uma versão bem dentro daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles pensavam, e tentando eliminar aqueles deuses do coração deles. Mas, na verdade, a prioridade não seria o dia, no sentido de período cronológico. A discussão ali, ao meu ver, professor Leonardo, seria uma discussão mais teológica. Tem mais teologia por trás do texto do que, em si, uma questão de cronologia ideal de dias. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que você vê isso, já que você também é da área de história, tem pesquisa na área de história, como você vê essa questão da discussão do dia, sendo também uma possibilidade de ser uma resposta a um conjunto de crenças que esses hebreus têm ao saírem do Egito? Então... Tá te querendo colocar contra as cordas, hein? Tá. Ele tá já apertando. fez duas perguntas, não fez nenhuma. Ele tá apertando. Vamos lá, professor. Mas tá bom. A questão é a seguinte, essas variantes, alguns falam polissemia, mas não é polissemia, são variantes textuais. Como eu disse, são respondidas naquilo que é o merisma, que são, ou lexemas, né? Seria uma palavra acompanhada de outra. Quando você tem tarde e manhã, você sempre vai ter esse entendimento. Não é usado em hora nenhuma na Torá sem ser comparado a dias de 24 horas, né? Então, eu até perguntei, acho que perguntei ao senhor, e pergunto novamente, se há algum texto que fala tarde e manhã, uma referência a grandes períodos de tempo. Então, não há. Então, a não ser que o senhor saiba, né? Outra palavra é a palavra olam. Olam, acompanhado da preposição le, ela vai dar para sempre, né? Por toda a eternidade. Por isso você fala leolam vaed, né? Que significa para todo sempre, né? Como é encontrado em Shemot, Êxodo 15, verso 18. Né? E tamid também é usado para contínuo, né? Continuação de dias, né? Continuação de dias. O texto que o senhor falou é uma prova contundente do que eu estou falando, Josué 24,
né? Josué 24:7, ele vai falar de Esse Ion. tem o 14. Qual 25:14? O 24:7 é um acompanhamento desse texto. Por quê? Porque ele vai falar a mesma métrica do 25. Por quê? Ele ali é acompanhado de outra palavra, é Yom Rab. Yom Rab. O que é Yom Rab? Um longo dia. Não entendi? Yom Rab, um longo dia. Um longo dia. Um longo dia. Então, é a resposta de todo o invólucro que nós estamos falando. Porque quando você tem tarde e manhã, ele nunca vai aparecer sem ser fora de 24 horas. É o que eu falei da questão da lexicografia autoral. Nunca vai aparecer. A não ser que o senhor cite um como peça rara ali. Não tem, né? Mas eu já vou dizendo que não tem. E Yom Rab é uma palavra associativa, né? É uma palavra que se associa a outra, né? Chamamos também de semirut, isso, uma palavra que associa a outra. Então, você só vai ver essa questão de período de tempos, Yom, poucas, raras vezes, sempre associado a outra palavra. Nunca a questão de Yom unitário, sozinho, né? É aquilo que o próprio Jeremias Dake vai dizer, né? Dake vai dizer que é impossível, né? E ele coloca ali 6 opções para dizer que não há possibilidade de não ser dias de 24 horas. Uma análise da língua hebraica é impossível. Eu digo que é impossível com toda humildade, que é impossível você dizer, ou qualquer pessoa dizer e analisar. É claro que o pastor está aqui, ele está aqui para botar fogo no parquinho, né? Mas, pelo que eu estou vendo, nem ele acredita que não são dias de 24 horas, mas ele quer botar não creio. Como eu disse, eu não creio. Entendeu? Para mim, desculpe só ter atrapalhado, desculpe. Não, pode falar. Não, só conclui porque está dando tempo, aí já volta a palavra. Eu queria só fazer uma pergunta. 20 segundos para essa pergunta. Como que o senhor vai fazer uma conexão, se não for dia de 24 horas, como que o senhor não consegue anular Adão? Porque se o senhor anular Adão, o senhor anula o primeiro Adão e, consequentemente, o segundo Adão, que tirou o pecado. Como que o senhor vai se basear a armatiologia, que é a doutrina do pecado, dentro de um contexto onde os dias não são de 24 horas? Boa, expandiu aí a conversa também. Vamos lá. Você fica cutucando o cara, vê o que dá. Não, ele que falou. Inclusive, eu ia falar, mas o irmão já ia responder, né? Que você viu que ele falou que é impossível. Eu também acho que é possível e torço e oro para que seja possível, porque senão acaba o programa, né? Se não tiver debate, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, é impossível, Leonardo, é impossível a gente ter um dia de 24 horas com um sol criado no quarto. Porque assim, quando você... Pode falar. Só um problema. Se o senhor tem problema com o sol, pastor, então o senhor vai ter problema na eternidade, porque na eternidade não vai ter sol, não. Pode continuar. Vamos lá. Não, porque eu sempre tomo muito cuidado com os impossíveis. Sim. Eu sempre tomo muito cuidado. Porque assim, o professor Leonardo, o que a gente vê no texto, né? Para mim, e assim, aí é uma questão muito curiosa, porque você chega e diz assim, pastor, é impossível alguém da área de... Se eu tiver entendido errado, por favor, me corrija. É impossível alguém da área de linguística, alguém que conheça toda essa estrutura sintática, não admitir isso, tá certo? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, sim. Pode me atrapalhar. Pode me fazer uma interferência aí. Então, você diz, é impossível, não é? Só que você tem autores como Stanhope, como Walton, Longman, Temper. Você tem vários autores que não apoiam, homens, né, eruditos, homens que conhecem a gramática, homens que conhecem as estruturas sintáticas, mas nenhum deles, eles têm posturas diferentes. Você há de convir comigo e concordar comigo nesse aspecto,
que existem muitos eruditos que não veem como dias de 24 horas. Não é um consenso. Agora, eu não vejo, e o uso de dia ali, para mim, é um tempo só para apontar a estrutura do 7. Porque, para mim, o 7 é que é a chamada da vez em Gênesis. Você vê estruturas de 7 palavras no capítulo 1, 14 no outro, 35 vezes o nome Deus sendo usado ali na criação, quer dizer, números múltiplos, números divisíveis de 7. E aí nós temos 7 dias, e esse dia, um só, o 6º, tem um artigo definido que é a criação do homem, e o 7º, o descanso divino, que segundo o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, esse dia, esse sábado, se torna um selo, não é? Ezequiel vai lembrar que ele é o selo de Deus com a nação de Israel. Ou seja, a minha discussão é essa, não é? Por exemplo, se eu pego e digo assim, não, 24 horas como a gente está entendendo hoje num relógio em 2023, como a gente pensa tempo. A minha questão é, eles pensavam tempo como a gente pensava dessa mesma forma. E se nós temos, a gente sabe o dia, a partir dessa questão do dia e noite, a partir do sol, esse sol só é criado no 4º dia. E é interessante isso. Por quê? Porque isso entra em contexto dentro da história antiga, por exemplo, entre povos como babilônicos e os povos como os egípcios, que discutem o quê? Nenhum deles fazia conexão necessária entre luz e sol. Então, você vê textos onde se fala no Egito de luz, né? Mas não se relaciona com o sol, e o sol sendo produzido depois. Então, para mim, por isso que eu digo, a grande questão ali, professor Leonardo, ao meu ver, é uma questão teológica, e não uma questão cronológica, literal, de dias que a gente tenha que apostar todas as fichas. Porque se 24 horas ali, então, como a gente conta 24 horas num sábado criado somente no 4º dia? Boa. Vamos lá, professor, 4 minutos. Então, essa questão, o senhor falou, da questão do Egito, é muito interessante, porque algumas pessoas fazem a associação, né? Porque no Egito, o Deus Sol, né? Ele é o que na Mesopotâmia é o Shemesh, né? Shamash, depende da variante. Esse mesmo Deus Sol, ele é o representante legal de todo o Egito. Nós temos também o faraó, que é um representante do Sol, entendeu? Sim. E algumas pessoas dizem que para não dar tanto substancial assim para o Sol, Deus resolveu criar a partir do 4º dia, né, os luminares, conforme o senhor falou, para não dar essa legalidade. Conforme eu disse, qualquer pessoa que tiver dificuldade em relação ao Sol vai ter dificuldade lá na eternidade, porque na eternidade, segundo a palavra de Deus, não haverá sol, né? Ou seja, a própria luz do Cordeiro, a luz de Deus, iluminará todo o ambiente, né? Então, se tem algum problema com o sol, vai se acostumando sem sol, tá, pastor? O senhor perguntou sobre o sol. Vou fazer uma pergunta em cima disso, já. Vai, não, pode ficar tranquilo. Interessante. Eu estou cutucando o homem, tá vendo? Aí, é igual eu disse, você tem algumas palavras ali que dizem assim, ó, longo prazo, Olam, Olandor, Tamid. Números 24, você tem o prefixo ad, né? Deuteronômio 30, 20, também Ion, Orek, nós temos também. Deuteronômio 32, 27, Ion, Olam. Todos esses, sempre uma merisma, sempre uma palavra associativa a outra. Então, não tem. Aí eu queria saber do senhor, se o senhor sabe de algum texto onde Ion é usado fora desse contexto de 24 horas, sem estar associado com outra palavra. Se o senhor conhece algum texto. Não. Posso te responder. Não conheço. Fiz uma pesquisa sobre o uso do nome. Não conheço. Por outro lado, vamos lá. Aí a gente tem que pensar, vamos pensar com cabeça de historiador. Vamos pensar da forma de estrutura da história, né? Você tem Gênesis 1 e 2, qual história na Bíblia
Qual história na Bíblia, qual crônicas, reis, você mencionou Deuteronômio, ou enfim, Êxodo. Qual história nós temos comparado aquilo? De criação, né? De criação. De nada, né? Então, se nós formos olhar, né? E aí, mais uma vez, eu bato na tecla. O contexto, ele tem que ter esse contexto, ele tem que ser soberano. O uso da palavra naquele contexto é soberano. Porque o que acontece de curioso? Você não tem nenhum outro texto, a não ser um texto que dialoga com Gênesis 1, que é o Salmo 74, não é? Que vai dar apoio à ideia de que nós temos um embate religioso ali. Então, professor Leonardo, ao mesmo tempo que não existe o uso de Yom em nenhum outro momento, mas nós temos, por exemplo, aonde nós temos e aí eu vou fazer essa pergunta para você, para que você me ajude também nisso. Aonde nós teríamos o uso de números com essa variante entre números com artigos definidos ou números com artigos indefinidos, não é? Ao mesmo tempo que enumera coisas. Vamos pegar os dias como coisas. No mesmo momento que eu estou enumerando coisas, eu tenho um 7 ali totalmente variado. O pessoal não fala que o primeiro dia é um número, não está ali o primeiro dia. Está dia 1 ou um dia. Você é o homem das letras, você vai poder explicar melhor. Os outros podem ser colocados artigos indefinidos ali. Se podem, vão ficar um segundo dia. Aí nós temos números em ordem agora. E aí, os outros dois em artigo definido. Então, você vê regras que parecem que só estão ali. Parece que é um texto muito próprio, que ele não dialoga com outros textos históricos, por mais que eu tente. Ele é muito próprio dele, não é? E é assim que eu penso. Boa. Então, aonde você viria esse exemplo de números assim, relacionados a coisas? Tinha parado aqui com 2 minutos, então vou dar 3 minutos para você responder, já que o professor também respondeu, já fez algumas contribuições. Vai lá, 3 minutos. Então, a questão remontando toda a tua fala, né, a fala do senhor, a hora, no contexto, é Sha'á, conforme eu disse, né? Ela é contada aquela hora do dia, né? Depois é a hora da noite, que é contada em vigília, né? Shomeru, algo assim. Os 4 vigílias. A vigília. Qual a finalidade de preposições, artigos na língua hebraica? Quando eu faço uma colocação, igual o senhor fez, da importância do artigo, da importância da preposição, eu tenho que entender qual a finalidade que eles estão ali, entendeu? Qual é a finalidade de um artigo? Qual a importância que ele vai dar? A critério de informação, um artigo ele serve para identificar, principalmente no hebraico, na questão morfossintática, a questão de nome próprio ou não. A maior validade dele é a questão, fora da sua validade no sentido gramatical de ser, que todos nós conhecemos. Mas, nesse sentido, é mais no sentido de nome próprio. Vamos supor, você tem lá em Jó, por falar nisso, eu estava me esquecendo, o senhor fez uma comparação entre Gênesis com os Salmos. Não dá para fazer essa comparação porque nós entramos naquele outro debate. Por quê? Porque o texto de Salmos é um texto poético. Eu não fiz uma comparação, acho que eu não fui compreendido. Fez uma colocação. Não, era só que um único outro texto que nós temos sim. tratando dessa criação é no Salmo 74, também mencionando ali, dentro desse contexto que parece lançar luz sobre Gênesis, só isso. Mas não, eu sei que são obras literárias diferentes, são categorias literárias diferentes. Então, você não vai encontrar. Então, a questão de dias ali, de 24 horas, que ele não vai encontrar. Então, vamos supor, em Jó. Em Jó você tem lá Ra-Satã. E nós costumamos colocar na nossa Bíblia Satanás em letra maiúscula. Mas o Ra, que é o artigo, ele vai fazer com que ali não seja um nome próprio. Então, um nome próprio não leva artigo. Então, não seria Satanás não é um nome próprio
né? Seria o inimigo, opositor, algo assim. Mas só remontando, voltando lá, eu não sei se o senhor respondeu, como que eu vou conseguir encaixar na minha doutrina da armatiologia e como que eu vou encaixar o primeiro Adão e o último Adão, anulando a questão de uns dias de 24 horas. No pensamento do senhor, se os dias realmente não são 24 horas, como que eu vou encaixar? E só para concluir a questão do Shabat, você tem... O Shabat realmente ele não é o sentido amplo, conforme o senhor falou, porque o Shabat, ele realmente vai... Vamos supor, você tem Yom Shishi, que é isso mesmo, Yom Shishi, tá? Que é a sexta-feira, aí Shabat no sábado. Sábado nós conhecemos, né? E o Shabat, ele vem para trazer essa informação de dias de 24 horas, porque Deuteronômio, Êxodo, capítulo 20, ele vai trazer vai remontar essa ideia novamente. Quando ali ele fala ali que 6 dias trabalhará, mas no 7º dia vai descansar. Como é que você vai ampliar esses dias? Aí essas perguntas ficam à tona. Isso. Nós vamos precisar encerrar o bloco. 2 minutinhos, tá? Como o irmão fez muita pergunta, 2 minutinhos responde, aí eu chamo o intervalo, por favor. Você me fez uma pergunta sobre... Você repete só a tua pergunta. Sobre a questão da armatiologia. Isso, de Adão e armatiologia. E depois, Então, tem que ser 2 minutos, porque eu preciso chamar o intervalo. Isso não tem nenhuma necessidade. Se eu divido em períodos, isso não vai mudar nada. Se Deus tivesse criado assim, haja Adão e houve Adão. Isso não está atrelado, isso não está apegado, isso não tem relação nenhuma cronológica. O fato é que foi criado Adão, Adão era o nosso representante legal, ele pecou e, juntamente como representante legal, desgraçou a raça humana perante Deus. E agora, o segundo Adão, que é Jesus, que é muito diferente do primeiro, mesmo na sua humanidade, né? Porque tem muita gente que diz que a humanidade de Jesus é a humanidade de Adão antes da queda. Adão antes da queda não sentia angústia, Jesus sentiu no Getsêmani. Então, é uma outra humanidade, não igual antes de Adão, antes da queda, mas é chamado de segundo Adão. Então, isso tem um valor, professor, teológico. Teológico. Ele não está discutindo nada sobre cronologia de tempos e épocas, ou que isso tem um grande valor dentro dessa interpretação. Boa. Vou precisar chamar um intervalo para a gente não estourar o tempo do bloco. No próximo bloco é muito curtinho, mas meus convidados vão fazer as considerações finais dele. Cada um vai ter aqui a oportunidade, eles vão fazer essas considerações. Foi o que eu disse logo no começo, o tempo é curto, o assunto é profundo, mas eu espero que desperte em você a curiosidade de buscar e se aprofundar nesse conhecimento. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota o número. Amanhã, em horário comercial, você liga. Se preferir, pode mandar uma mensagem também. Esse número é o WhatsApp. Tira todas as suas dúvidas, faz as perguntas que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade. Aí vai poder estudar teologia, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar para o trabalho do reino e poder trabalhar com excelência também. Então vai lá, a grade é a indicação do Vejam Só. Além disso, vou deixar aqui para você todos os contatos da RIT, redes sociais, site. Venha, conheça a nossa programação, tem muito conteúdo, coisa produzida com qualidade, para abençoar, edificar a sua vida, a vida da sua família. Vem para cá, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e não vai mais trocar de canal. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom. O nosso intervalo foi literalmente rápido e eu avisei. Agora, no debate de hoje nós estamos discutindo se os 7 dias da criação lá de Gênesis são literais ou não. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou aprendeu muito, foi edificado com conteúdo profundo de qualidade no primeiro bloco.
pastor Paulo Sérgio, professor Leonardo Andrade, ambos dando as suas visões, observações, contribuições. Tenho certeza que você que curte vai se interessar, vai buscar, vai correr atrás desse conhecimento que é muito bacana. Agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais. Infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar, mas quem sabe uma outra oportunidade a gente marca uma continuação dessa conversa aqui com outros aspectos que já foram expandidos. Você viu, né? Eles vão falando, o debate vai avançando e eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Quem sabe a gente consegue organizar isso. Antes da fala final dos meus convidados, deixa eu dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, participa e manda a sua foto aqui pro programa. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente do Vejam Só, um carinho do Vejam Só para você. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só, é assim que você nos localiza. Vá direto nas mensagens e por lá mande a sua foto. Aproveita que você está assistindo o programa agora, aí faz uma selfie, bem simples, não precisa de muita produção, não precisa de muita elaboração, pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal, do jeito que você achar mais fácil. Manda a foto, nossa produção arruma e você aparece aqui e concorre a prêmio. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Não esqueça. Vamos colocar na tela aí as fotos de hoje. E a primeira delas vem aqui da Grande São Paulo, da região de Guarulhos. Vamos ver se é da igreja do pastor Paulo, o Edmilson. É que lá também tem pouca igreja em Guarulhos, né, pastor Paulo? Rapaz, você tá doido. Tem mais igreja do que gente. Então lá em Guarulhos é terra abençoada. Edmilson, meu irmão, obrado pelo carinho, obrigado pela participação. Lá tem isso daí, é verdade. Literalmente. Obrigado, viu, meu irmão? E todo o nosso carinho e abraço que é o pessoal de Guarulhos que nos acompanha, nos assiste demais. É terra boa, abençoada. E tem muita igreja lá e muitos pastores passam aqui no Vejam Só também. Passam aqui. Próxima foto vem do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E quem vai aparecer aí para você agora é o Jorge Bernardes, também acompanhando o Vejam Só. Boa, Jorge. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Muito bacana poder dividir esses momentos aí com você que curte e acompanha o programa. Deus abençoe todo o interior aí de São Paulo. E a última foto vem de Presidente Prudente. Rapaz, hoje São Paulo tá bombando. E quem vai aparecer aí é a Sandra, nossa telespectadora. Olha, Sandra. Boa, Sandra. Obrigado, que foto linda. Escolheu ali um dia que o apresentador veio caprichado. Vinha ali assembleiano, hein, Thomas? Esse dia tava pregador pentecostal até o tutano, você viu? Que bom. Obrigado, viu, Sandra, pelo carinho, pela audiência. Muito bacana poder contar com a sua participação. Põe na tela aí o presente, né? O mimo que nós vamos mandar para o telespectador ou telespectador escolhido. Essa belíssima caneca aí vai chegar na sua casa, tá? Ou se você for de São Paulo e quiser vir aqui no estúdio retirar, você acompanha uma gravação e já leva a sua caneca, tá bom? Então fica ligadinho aí que nós vamos informar em breve quem vai levar a caneca. Meus irmãos, 3 minutos. Eu sei que falar isso para pregador, para professor é um perigo, mas são 3 minutos que a gente precisa encerrar o programa. Isso não é um perigo, isso é uma blasfêmia. Não é fácil. Tem diácono lá na igreja que fica lá no fundo fazendo assim, pastor? Você já deixa? Eu que fico com o diácono. Boa. Leonardo, vamos começar esse bloco com o irmão, 3 minutos, depois o pastor Paulo vai ter o privilégio de encerrar. Vamos lá. Considerações finais, por favor. Primeiro, né, antes de fechar com chave de ouro... Eita, ele tem uma bomba, hein? Lá vem. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar novamente aqui com o Zeca, que é um camarada, gente boa demais, e o pastor Paulo, que eu conheci, que, assim, eu adoro conversar com pessoas inteligentes e ter um bom diálogo, e espero manter esse contato. O pastor está sempre junto e em prol do reino, né? Com certeza. Nós nos unimos aí para fazer as nossas abordagens. Amém. E está convidado aí já para prefaciar o meu livro, Zeca. Oh, que bênção, boa! Só para terminar, olha como é a organização dos israelitas. As horas são chamadas de Shas, as vigílias de Ashmoret, da raiz Shimur, que significa vigília, mas vem da raiz também de guardar. E aí, os dias da semana, você tem... Os dias da semana, eu falei aqui, os dias da semana, né? Aí você tem Yom Rishon, que ali já não é Yom Rishon, ali é Yom Erad, né? Yom Erad, desculpa. Você tem Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Hamishi, Yom Shishi e Shabbat.
E a semana é interessante que ela é chamada de Shavua. Por isso você fala assim, Shavua Tov, boa semana. Ela é chamada de Shavua porque na raiz dela tem o número 7, porque é uma referência a 7 dias. Então, dentro desse contexto linguístico, vejo novamente uma impossibilidade de tanta estrutura linguística te possibilitando a você não você costurar, permear por esse caminho que eu permeei e não dar margem para outros pensamentos, porque não tem o termo ion, conforme o próprio senhor disse, não tem um termo ion associado a outras palavras ou com outra conotação, então descartamos isso aí. Nós não temos semi-root, nós não temos merismas, nós não temos nenhuma lexicografia autoral na Torá que comprova que ion dá legalidade para outros termos. Você tem uma enormidade de termos aqui, mas sempre quando você fala ad, além, ele também dá essa conotação. Olam, eternidade, também dá essa conotação. E nunca foi usado ali em Gênesis. Então, os dias de Gênesis ali são de 24 horas, conforme eu penso. Boa! Obrigado, professor Leonardo, pelo carinho, pela atenção com o programa também. Foi muito bacana recebê-lo novamente. As portas estão sempre abertas e são contribuições maravilhosas aí. Os contatos do professor à sua disposição para você conhecer o trabalho dele acadêmico, os livros, tudo lá direitinho para você também, tá certo? Pastor Paulo, 3 minutos para o irmão, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, mais uma vez esse convite do programa. Prazer estar com você. Né? Espero que estreitemos esse relacionamento aqui por trás dos bastidores. Né? Eu creio que vai ser bênção. Eu queria só encerrar falando o seguinte. Nós temos Gênesis 1 e 2, um texto diferente de todo o restante das Escrituras. Nós temos, e essas diferenças elas devem ser vistas dentro desses contextos, e nós temos por trás disso algumas questões bem curiosas. O caos original, que os egípcios acreditavam, né, que é aquoso, que é imensurável, que é imperceptível. Tem 4 qualidades, né, que eles dão a esse caos original, que aparece ali, e que na forma poética, digamos assim, lá no Salmo 74, também menciona essa criação. Tu dividistes o mar, né? E inclusive aparece ali, esmagastes as cabeças do Leviatã, né? Esse caos associado a essas forças. Então, por isso que eu acredito que esse texto é um texto altamente teológico, é uma construção que por trás tem uma resposta às questões pagãs. Não é uma adaptação, é uma correção. Porque às vezes quando a gente fala isso, as pessoas, então é só mais uma versão entre outras. Não. Então nós temos ali o caos original, o Deus do vento soprando sobre as águas, que era uma ideia egípcia, né? E lá o Espírito de Deus paira por sobre as águas. A luz é criada antes do sol, Atum ou Pitá falam as coisas e elas vêm à existência, tudo isso em textos egípcios. Os deuses criam os peixes, fazem a separação das águas, os deuses criam homens à sua imagem, formados da argila, não é? Quinum faz o homem como o trabalho de um oleiro, com barro, e sopra nele o fôlego de vida. Então, tudo isso está dentro do pensamento egípcio antigo, né? Bem anterior ao Gênesis, e o que é que ele está tentando fazer? Mostrar a esse povo que nenhuma daquelas divindades são verdadeiramente deuses, porque só Ele é o Senhor. Boa. Obrigado, professor. Pastor Paulo, também pelo carinho, pela atenção com Vejam Só. Muito bacana recebê-lo, aprender com o irmão também. As portas estão sempre abertas e os contatos também do pastor Paulo, inclusive o canal no YouTube, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Infelizmente, eu preciso encerrar. Põe na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá para você qual é o melhor entendimento sobre os dias da criação do Gênesis, se eles são literais ou não. 60% escolheu a opção sim, devem ser entendidos como literais, de 24 horas. 19% não,
escolheram a opção que ele deve ser entendido como simbólicos e 21% na opção Heber Cocarelli, não sei. E espero que o programa tenha contribuído para você poder responder essa pergunta também. Muito obrigado a todo mundo que participou, que votou, que deu carinho da sua audiência. O Vejam Só é feito para levar até você conhecimento e a nossa oração é que o programa edifique a sua vida. Forte abraço e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.